Olá! Hoje a gente vai entrar na pele de detetives da medicina, sabe? Nossa missão? Decifrar alguns quebra-cabeças respiratórios bem intrigantes, tudo com base em casos clínicos de verdade. Então, bora para nossa investigação. A gente vai começar entendendo como funciona esse quebra-cabeça do diagnóstico. Depois, vamos abrir os arquivos de caso, um para infecções agudas e outro para condições crônicas. Aí, a gente fala sobre a arte que é tratar cada caso e, no final, juntamos todas as pistas para ter a imagem completa. Fechado? Olha só, geralmente tudo começa com uma única queixa, mas um sintoma que parece simples, ele pode ser só a pontinha do iceberg, sabe? Escondendo problemas bem diferentes. E é aí que entra o trabalho do bom detetive médico. A primeira tarefa é, claro, começar a juntar as pistas. Pronto, tá aí a primeira pista. E é a partir daqui que a investigação realmente começa. E olha, muitas vezes, a história que a pessoa conta, sabe, seus hábitos, o histórico de saúde, por onde andou, tudo isso pode valer muito mais do que qualquer exame super tecnológico. Beleza, vamos então abrir o nosso primeiro arquivo de caso. O desafio aqui é conseguir diferenciar duas infecções bem sérias que, assim, à primeira vista podem parecer a mesmíssima coisa. Presta atenção nos detalhes. A tosse, claro, é uma pista, mas a sudorese noturna e o histórico de encarceramento, esses são os verdadeiros sinais de alerta. São fatores de risco super clássicos que já acendem uma luzinha e direcionam o raciocínio clínico para um caminho bem específico. E aqui está o pulo do gato. Sozinhas, essas são só pistas soltas, mas quando a gente junta tudo, elas formam um padrão que não dá para ignorar. Essa combinação de sintomas, mais os fatores de risco, mais o que se ouve no exame físico, tipo uns sons específicos lá no topo do pulmão, tudo isso aponta com muita força para um diagnóstico: tuberculose. Mas, para bater o martelo, para confirmar mesmo a suspeita, existe um teste específico. É ele que vai procurar e identificar a bactéria da tuberculose direto no escarro da pessoa. Agora vamos virar a página. Cenário totalmente diferente. Repara na rapidez com que tudo aconteceu aqui. Febre altíssima e tosse em só 3 dias. Esse comecinho tão súbito, tão agudo, já descarta um pouco a tuberculose e faz a gente mirar a investigação em outro suspeito. E nesse caso, a pergunta não é só o que é, mas também qual a gravidade. Para decidir se o tratamento pode ser em casa ou se precisa de internação, existe uma ferramenta super prática que ajuda muito, o Score CURB-65. Olha só como funciona na prática. É bem simples. Cada letra de CURB-65 é um critério clínico. A cada critério que a paciente apresenta, nesse caso aqui, a ureia, a frequência respiratória e a idade, ela ganha um ponto. É basicamente um jeito organizado de transformar os dados em uma decisão clara. Bom, somando os pontos, a gente chega nesse número aqui, 3. E na escala do CURB 65, uma pontuação de 3 é um baita sinal de alerta. Isso quer dizer pneumonia grave, risco alto e uma decisão que não dá para adiar, internação imediata. Ok, agora a gente deixa as infecções agudas de lado e entra no universo das condições crônicas. Aqui, o mistério não é sobre uma batalha rápida, de dias, é sobre uma condição que acompanha a pessoa por muito tempo. Vamos ver como isso muda totalmente o foco da investigação. Nesse caso, a pista principal é o tempo. Imagina, 2 anos, com a falta de ar piorando aos pouquinhos. Isso somado a um histórico pesado de cigarro. Bom, esse é o retrato clássico da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E para ter certeza absoluta, o diagnóstico da DPOC é confirmado com um teste chamado espirometria. Ele basicamente mede na prática como está a função dos pulmões. Agora, olha esse outro perfil, que é o oposto. Uma pessoa jovem, que não fuma, e com sintomas que aparecem em ondas, sabe? As famosas crises. Essa característica de ir e vir, com momentos de melhor e pioras repentinas, essa é a assinatura da asma. Pois é, enquanto a DPOC tem tudo a ver com o dano do cigarro ao longo dos anos, a asma, na sua raiz, é uma inflamação crônica das vias aéreas. Isso faz com que elas fiquem super sensíveis. Aí, qualquer coisinha, tipo um vírus de resfriado, pode desequilibrar tudo e pronto, a crise começa. Então, beleza, o mistério do diagnóstico foi resolvido, mas esse é só o primeiro passo. Agora vem a arte de tratar. E o tratamento tem que ser feito sob medida, tão personalizado quanto foi a investigação para chegar até aqui. Olha, tratar tuberculose é uma maratona, não uma corridinha de 100 metros. A bactéria é muito, mas muito resistente. Por isso, o tratamento é um coquetel de vários remédios, dividido em fases, que dura 6 meses.
Tudo isso para garantir que a bactéria seja eliminada de vez e, super importante, não crie resistência aos medicamentos. Já no caso da asma, o tratamento funciona em duas frentes, como se fosse um time. Tem a defesa e o ataque. Os remédios de controle, que são usados todo dia, são a linha de defesa, para evitar que as crises aconteçam. Agora, os de resgate, esses são a tropa de elite. Entram em ação só quando a crise já começou, para trazer um alívio rápido. E aqui tem uma coisa fundamental sobre doenças crônicas como a DPOC. Muitas vezes, as atitudes mais poderosas não estão num frasco de comprimidos. Parar de fumar, por exemplo, é crucial. Manter as vacinas em dia, fazer reabilitação pulmonar, tudo isso pode mudar o jogo e ter um impacto na qualidade de vida muito maior do que qualquer remédio isolado. Certo. Depois de passar por todos esses casos, de analisar cada pista, o que fica de lição? Qual é a grande sacada? A lição é a seguinte: o diagnóstico raramente é aquele momento eureka de filme, sabe? Na verdade, é um trabalho quase artesanal. É como tecer uma coxa de retalhos, juntando a história da pessoa, o exame físico, os resultados dos exames, até formar um quadro que faça sentido, um quadro completo. E de todas as peças desse quebra-cabeça, talvez nenhuma seja tão importante quanto a história que a própria pessoa conta. Essa história que, no fundo, desenha o mapa da investigação toda, do comecinho até o final. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Com tanta tecnologia, com inteligência artificial e uma montanha de dados disponíveis, será que o diagnóstico médico um dia vai virar uma ciência exata, pura? Ou será que a arte de ouvir, de interpretar a história de cada um, vai sempre ser o verdadeiro coração da medicina?